Pessoas, meu nome é Gabriel Gomes Maio, aluno do segundo ano do ensino médio. Hoje estou aqui para apresentar um romance que foi criado por volta da segunda geração modernista que tinha aqui no Brasil, lá nos tempos da ditadura do Estado Novo que tínhamos, lá por volta da década de 30, o livro chamado Angústia, do criador Graciliano Ramos. Já para começar, para aqueles que nunca viram nada sobre a obra, não conhecem muito do autor, como eu já disse, é um romance que se passa lá por volta da década de 30, lá na área de Maceió, a localidade, com um narrador em primeira pessoa, que será o personagem principal, Luiz da Silva, que será esse protagonista que nos irá acompanhar nessa jornada de angústia, como descreve o nome do livro. Algumas coisas sobre o livro que podemos destacar antes de irmos para o enredo é que esse livro apresenta uma característica bem comum do Graciliano Ramos. Na verdade, apresenta muitas, mas uma aqui que podemos ver até em Vidas Secas, outra obra conhecida por ele, é de ser uma história, uma narrativa contada por fluxo da consciência, que é basicamente uma história contada em fragmentos, né? Uma história que seus pedaços estão separados e estão sendo lembrados como uma memória de uma pessoa. Sabe, uma pessoa tentando lembrar algo que ela fez, só que ela lembra em fragmentos e vai juntando a história, e é assim que a narrativa flui. Agora indo pro enredo, né? Luiz da Silva é um funcionário público, um cara que é muito pobre, né? Um cara que vive uma vida medíocre, oprimida, e por isso ele é um cara muito rude, né? E ele começa a história um pouco assustado, um pouco é, traumatizado, confuso, e isso é por causa de algo que aconteceu há 30 dias antes do início do livro, que foi ele ter cometido um assassinato, que deu essa crise emocional gigantesca nele, tão grande que ele só consegue lembrar das coisas em fragmentos, só consegue aos poucos lembrar, e ele acaba contando nesse fluxo que eu já foi falado, o fluxo de consciência, que é a história em fragmentos, basicamente. Bom, começando por ordem, né, sem contar os fragmentos, contando já a história do jeito que é. A história começa a ser contada a partir de quando ele era criança, quando ele ainda vivia com seu avô e seu pai na fazenda. Seu avô, que era um fazendeiro, um velho fazendeiro, o nome dele era Trajano. Ele tinha uma fazenda que já estava caindo aos pedaços, que vivia junto com o filho dele, que é Camilo, o pai de Luiz, que sempre foi um cara muito violento, muito ausente, muito com muita angústia no coração, né? Que também foi um dos motivos dessa fazenda estar em muita decadência e o Luiz estar sendo quem ele é na atualidade e ter cometido o que ele cometeu, mas isso é mais tarde na história, né? Agora falando agora, pouco tempo depois do que foi contado que ele vivia com a avó e tal, o pai dele acabou falecendo, né? E Luiz acabou vivendo numa pobreza total, tendo que se virar com freelance e coisas assim, trabalhando de favores, até que ele chegou no fundo do poço quando ele não tinha mais dinheiro e ele tinha que viver na rua pedindo dinheiro para as pessoas. Mas por sorte, Luiz conseguiu passar em um concurso público e teve a oportunidade de trabalhar como funcionário público, como um contador em um banco. Por aí, é mais ou menos isso, qual era a função dele. E bem, isso melhorou a vida dele, passando ele de ser da miséria para ter uma vida medíocre.
Mas, como esse emprego era muito medíocre, ele ainda tinha que fazer seus lances. Acabar fazendo uma renda secundária é muito importante, né? Que fazendo uma renda secundária vendendo artigos como um ghostwriter, aquele cara que escreve os livros sem ter o crédito, escreve por outra pessoa, e também vendendo poemas que ele escrevia assim para pessoas normais. Ele só escrevia, mostrava para uma pessoa, a pessoa comprava e ele vendia, simples assim. Mas bem, durante esse tempo ele acabou conhecendo a moça de seus sonhos, chamada Marina. Marina era uma mulher muito vulgar, que claramente atraiu Luiz pela sua sensualidade, por ser tão vulgar e vaidosa e bem, era basicamente a vizinha dele. Ele se apaixonou por essa moça. Essa moça, outros personagens envolvidos nisso era a mãe dessa Marina, que era a dona Adélia, e seu pai, seu Ramalho, que era um cara que tentava sempre censurar a menina e sua vulgaridade. E entre esse círculo de pessoas e amizade com a Marina, tempo vai, tempo volta, acabou que Marina e Luiz acabam namorando com Marina, sendo a mulher vaidosa que ela era, sempre pedindo coisas a seu namorado, sempre endividando ele mais e mais, e ele, que era um cara simples, que só queria se casar, acabou que não tinha dinheiro nunca para fazer isso, pois só se endividava e pegava dívidas com um amigo dele que era judeu, que não pediu o dinheiro de volta, apenas dava como um certo tipo de estereótipo e tradição de famílias judaicas. Mas bem, isso não vem a um ponto. Tempo vai, tempo volta novamente. Surge o personagem que é claramente o clímax da história, claramente a pessoa que muda tudo na história, que é Julião Tavares. Um gordo, rico, que você pagava de garanhão, né? Ele passava em casas conhecendo moças bonitas e tentando conquistar elas por conta dele ser rico, por conta de seu valor monetário, e com isso ele acaba tendo como alvo Marina e ele tenta conquistar ela e ele consegue, tirando Marina de Luiz, o que deixa Luiz extremamente furioso, até que Julião, sendo Julião, ele acabou engravidando Marina e acabou fugindo para conquistar a outra menina, já que a Marina ela acabou engravidando e ela foi fazer seu aborto e tal, como foi recomendado por Julião e porque ela queria. Luiz estava furioso, foi xingar a Marina, foi falar tudo que tinha, mas ele não aguentava mais. Ele tinha que fazer algo sobre Julião. Então Julião ele foi conquistar outra menina em outra casa, só que no caminho Luiz pegou uma corda que ele guardava há muito tempo e pensava fazer coisas com essa corda, até que ele chegou em Julião e o enforcou e acabou matando o Julião. E após isso, a única coisa que Luiz conseguia lembrar que ele chegou em casa com muita febre, doente, acabou ficando com basicamente ficou doente por conta do trauma, né? Ele teve uma crise pós-traumática e ele acabou sofrendo isso por 30 dias, que depois de 30 dias ele acabou acordando e ele estava decidindo que ele queria contar a história do que aconteceu, e assim começa o looping, que é aonde paramos, aonde começamos a história, que é ele acordando e destino contar o que ele se lembra. Novamente falando, isso foi contado tudo em fragmentos, mas esse foi o enredo e algumas curiosidades sobre o livro Angústia de Graciliano Ramos. Obrigado por me ouvir, obrigado por acompanhar o podcast e é isso.